Caríssima, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar nosso estudo de história antiga. Hoje a gente vai falar então de Atenas, das reformas de Clístenes, né, as reformas democráticas, que Clístenes é quem cria a democracia, né? Então, como a gente estava vendo, Clístenes junto com o rei de Esparta, chamado Cleomenes, acho que eu não cheguei a falar o nome dele, mas o Clístenes e o rei Cleomenes de Esparta conquistam, né, Atenas, né, tomam Atenas e cai a tirania de Hípias, que era o filho do Pisístrato, né? São os dois tiranos de Atenas. Pisístrato, o pai, né, e o filho Hípias. Então a gente vai começar falando um pouquinho de quem era o rei Cleomenes de Esparta, que ajudou Clístenes a tomar a cidade, a acabar com a tirania. Então, a princípio, o Heródoto é a nossa principal fonte a respeito de Cleomenes. Segundo ele, né, Heródoto, Cleomenes, ele fala que, na verdade, o irmão mais novo dele tinha mais mérito, mas que Cleomenes só assumiu por uma questão de ordem de nascimento, né, querendo menosprezar ele, assim. Então, Heródoto diz que Cleomenes era louco, que ele era um bêbado, que o reinado dele foi curto e ele morreu por consequência de suas próprias escolhas, né, de alguém que teria feito escolhas ruins e sofrido por isso. Porém, então, tudo isso é Heródoto dizendo. A gente tinha visto, né, que os plateanos entraram em guerra com Tebas, né, no nosso último vídeo, e eles foram pedir ajuda para Esparta. Isso, eles pediram ajuda para o rei Cleomenes. Isso teria sido em 519 a.C. E a gente sabe que o reinado de Cleomenes terminou em 489 a.C. Ou seja, o reinado durou pelo menos 30 anos. Então, quer dizer, como Heródoto diz que é breve, se na verdade durou 30 anos. 30 anos não é um reinado breve, né? Não é curto de maneira alguma. Imagina, o cara se assume com 18, vai até os 48 anos, né? Assim, não sei qual é a idade da época, mas é muito tempo, 30 anos de um reinado. Então, além disso, né, dessa estranheza que tem, a história de Esparta desse período é narrada como sendo a história de Cleomenes, né? O autor diz, a história de Esparta é narrada em conexão com o seu nome. E a gente encontra até no próprio Heródoto vários povos e várias pessoas, né, seja os plateanos, como a gente falou, seja Meandrio, Iságoras, Aristágoras e os próprios citas, todos fazendo apelos ao rei Cleomenes de Esparta. Lembrando que Esparta tinha dois reis. Então, quer dizer, tá estranho, por que Heródoto diz essas coisas quando parece que não é assim? Parece que Cleomenes era alguém respeitado, por isso que fazem apelos pedindo o apoio dele, né? Como fez o Clístenes, inclusive, né? Então ele diz assim, as fontes de Heródoto não são isentas. A principal tradição que ele segue é a tradição ateniense, que não é nem um pouco simpática ao destruidor de suas liberdades, porque a gente vai ver que Cleomenes vai tentar pegar Atenas de novo. E a outra tradição que Heródoto segue é a dos éforos espartanos, que eram tipo uns outros oficiais que estavam ali juntos com o rei, né? Teve um período ali em Esparta que o rei acabou ficando igual aos éforos, né? Esses reis foram perdendo o poder frente aos éforos. E os éforos de Esparta dessa época são descendentes do rei Anaxandridas, que foi expulso por Cleomenes. Então, de um lado, o Heródoto está pegando como fonte os atenienses que não gostam do Cleomenes, porque Atenas e Esparta estão brigando, e do outro lado ele pega os outros inimigos de Cleomenes, os inimigos dentro de Esparta, que são porque ele que expulsou o Anaxandridas. Então ele pergunta para os filhos dele. Então as fontes de Heródoto são os inimigos externos de Cleomenes e os inimigos internos, né, os de fora e os de dentro de Esparta. Por isso que tem essa discordância, né, com alguns fatos. É interessante para quem quer ler Heródoto, né? Talvez não seja bom você ler Heródoto tipo inteiro para entender a história da Grécia, né? É bom, nesse sentido é bom você pegar algumas coisas recentes, né? Se bem que esse texto de 100 anos atrás comparado com Heródoto é recente, né? Mas a partir disso, vamos olhar então um pouquinho para as três facções que tinham em Atenas na época quando acabou a tirania de Hípias, a gente entender quem que está junto com Cleomenes, quem que está contra. Primeiro tinha os defensores da tirania, né? Foi expulso Hípias, mas tinha uma galera que ainda concordava com ele, claro. Depois tinha os genes ou clãs,
que eram da velha facção aristocrática, né, daqueles aristocratas de Atenas. Em geral, quando eu disser Atenas, você pode entender que é Ática, a menos que eu diga especificamente a cidade de Atenas, né, para diferenciar. Mas, a princípio, Atenas ficou meio que o nome para Ática, né, porque ficou tudo meio que conectado, assim. Atenas não... a gente viu isso na questão quando a gente falou de Atenas, né? Então, eles são tem os defensores da tirania, o autor não dá o nome do líder, mas a facção aristocrática é liderada por Iságoras, e os Alquimeonidas, né, que a gente já falou bastante, são liderados por Clístenes, que eles eram uma família nobre, mas que agora eles estão populares, né, e eles, na verdade, eles sempre se colocaram como defensores do povo, assim, né, uns aristocratas que são a favor da democracia, né, os aristocratas que são os caras do povo. A gente também já viu isso anteriormente. Então, Cleomenes esperava para Esparta o mesmo rumo das outras cidades, cujos tiranos ele havia ajudado a depor, uma nova aristocracia subserviente a Esparta tomando o poder. A popularidade de Clístenes era um problema para Iságoras, mas nos 3 primeiros anos, Atenas seguiu o que Esparta imaginava. Então a gente viu no último vídeo que Esparta estava sempre tentando dar um tapa ali nos tiranos para eles caírem e botar uma galera que era pró-Esparta. Então eles estão fazendo a mesma coisa agora. Só que o líder natural para isso seria o Iságoras. O Iságoras seria, na verdade, o cara do pró-Esparta, né? Aliado de Esparta, porque ele era da aristocracia. E os espartanos faziam esse acordo com as aristocracias. Mas o Clístenes, que liderou assim a luta contra Hípias, né? Então o Esparta queria Iságoras, mas o Clístenes está super popular. Então parece que a coisa pode ser diferente dessa vez, né? E no começo foi como Esparta queria. Então, Iságoras foi eleito arconte em 508. Clístenes perdeu a eleição. Foi Clístenes contra Iságoras. Quando ele ganhou Iságoras, a lista de cidadãos foi refeita e os apoiadores de Pisístrato perderam seus direitos. Ele não entra em detalhes de quais são os direitos, mas provavelmente não podiam se candidatar a cargos, não podiam também votar, né? Essa coisa toda. Essa medida é para favorecer Iságoras, né? Mas colocou Clístenes em defesa dos Pisístratidas, né? Dos apoiadores da tirania. Então, e aí aqui a gente tem duas versões a partir de agora. Uma que é de Heródoto e a outra de Aristóteles. Como a de Aristóteles... A de Heródoto, assim, ela é mais... Provavelmente ela ela é mais clássica, porque essa de Aristóteles vem da Constituição de Atenas, que só foi encontrada em 1891. Mas a narrativa de Aristóteles é mais detalhada, então o autor preferiu seguir a de Aristóteles. Depois eu vou comentar qual que é a diferença. Então, segundo Aristóteles, né, beleza, Clístenes perdeu, mas ele vai tentar usar a popularidade dele para ganhar o poder. Então, o Iságoras pede apoio ao rei Cleomenes. Então ele fala assim, olha, fala lá, pede que o Clístenes tem que ser removido por causa daquela maldição dos Alquimeonidas que a gente já viu, né, do primeiro Megacles, né, da revolta de Cílon e tal. Então assim, eu realmente achei estranho porque o Iságoras, que é de Atenas, pede para o rei de Esparta pedir para tirar o Clístenes, né? Então, quer dizer, eu não sei, é estranho, né? Eu não sabia se o rei de Esparta tinha ou esse poder ou essa capacidade de exigir isso, né? Não sei como foi. Deve ser bem manobra mesmo, né? Bem esquema. Mas, de qualquer forma, o Clístenes, ele rola uma pressão ali, ele acaba saindo de Atenas e Cleomenes aparece em Esparta, a palavra que ele usa é essa, né? Aparece em Esparta e expulsa 700 famílias apoiadores de Clístenes. E então ele se junta com Iságoras e eles tentam substituir o conselho de Atenas por um novo conselho composto de apoiadores de Iságoras. Mas o conselho resiste, ele fala, não vamos aceitar isso aí não. E o Cleomenes, então, em resposta, ele toma a Acrópole, que é tipo o centro ali da cidade de Atenas, né, o ponto central. Então, o que acontece? Os atenienses sitiam ele, né? Eles têm que sitiar, entre aspas, a própria cidade, né? Porque, na verdade, Cleomenes tomou a cidade, né? O centro ali, pelo menos. Então, ele foi sitiado pelos atenienses, mas como a força dele era muito pequena, ele não apareceu com um exército inteiro invadindo, ele capitulou, né? Se rendeu, em troca de passagem livre para Esparta.
Iságoras parece que fugiu com Cleomenes, mas os apoiadores de Esparta e de Iságoras foram mortos. E aí entra a questão de, bom, qual conselho ele teria que tentado dissolver. O que acontece é que na versão de Heródoto, primeiro Clístenes faz as reformas e depois Cleomenes aparece, né, invade, ataca, seja como for. Na versão de Aristóteles não, primeiro rola isso e vai ser a partir de agora que Clístenes vai fazer as reformas. Então, antes das reformas tinha um conselho de 400, que a gente já falou, depois vai ter um conselho de 500 pessoas. Então, se você concorda, se Heródoto está certo, então o conselho que eles tentaram dissolver foi o de 500, que teria sido instituído pelo próprio Clístenes, mas se Aristóteles está certo, como a gente tem usado aqui, seria o conselho de 400 e não o conselho de 500 que o Clístenes vai colocar depois. Então é assim que Cleomenes parte, Clístenes e os exilados são chamados de volta, e segundo Aristóteles, né, ele vai fazer as reformas democráticas dele agora, que é o que a gente vai ver exatamente agora. Então, na verdade, ele começa falando de várias coisas que o Clístenes não fez, porque por causa da descoberta do livro A Constituição de Atenas de Aristóteles, tinha várias coisas que a gente achava que era de Clístenes, mas o Aristóteles deixa claro que não é. Então, por exemplo, as cortes populares não foi dele, a Elea, que era o Tribunal Supremo, não é dele, e não foi ele que trocou a eleição por sorteio na escolha dos arcontes, né? Os arcontes, ao invés de serem eleitos ou escolhidos, né, eles passaram a ser sorteados em algum momento. Não é na época de Clístenes. Na verdade, pelo que ele diz, a democracia, num certo sentido, para os gregos era sortear, não era votar. Votar era um negócio meio que aristocrático. Então, democracia, no fundo, era sorteio, mas isso vai vir depois. E também ele não reorganizou o exército de acordo com as 10 tribos. Isso vai vir depois também. Mas, o que Clístenes fez então, né? As coisas mais importantes que a gente pode atribuir a Clístenes são acabar com as 4 tribos baseadas no Gênus e trocar elas por 10 tribos baseadas no Deme. E também, junto com isso, né, acabar com as naucrarias, que eram as divisões ali, tipo as províncias, né, e substituir pelos demes. A segunda coisa que ele fez foi a reconstituição do conselho a partir das novas tribos e a criação do ostracismo. Então vamos começar com a remodelagem das tribos, né, e o demes. Quando o Solon lá atrás tinha alterado os requisitos para os cargos públicos, ele não alterou os requisitos da cidadania. Então continuava aquele esquema que a gente viu lá atrás, de que você tinha que participar de uma frátria, né, ou fratria, e de um clã para poder ser cidadão. O que Clístenes fez é que ele não aboliu nem a fratria nem o clã, que continuaram como instituições sociais e religiosas, mas eles foram separados da política. Então você não precisava mais deles para ser cidadão, embora eles continuassem existindo. Você imaginar a linha para chegar na cidadania tinha que passar pela fratria e pelo clã. Por isso, pela fratria e pelo clã, ele desviou dos dois para chegar na cidadania sem precisar deles, mas eles continuaram existindo. Então os demes, que vai ser a base agora da democracia, esses demes já eram presentes na história da Ática, né, sendo que Clístenes então ele não os criou. Porque a gente percebe na época de Pisístrato a oposição entre os demes e Atenas. Então você vê que já tinha demes na época de Pisístrato, mas não tinha demes provavelmente dentro da cidade de Atenas, só na Ática, no interior ali da Ática, né? Fora da capital, por assim dizer. Então eles até eram uma região administrativa que tinha um fundo próprio para administrar. Então não foram criações de Clístenes, exceto talvez dentro da cidade de Atenas que não tinha os seus demes. Segundo Aristóteles, então, a Ática tinha 174 demes, que estavam entre os demes e as 10 tribos, né? Clístenes criou 10 tribos, e do outro lado a gente tem 174 demes. Então ele dividiu as tribos em trítias. Cada tribo, então, tinha 3 trítias, e dentro das trítias tinha vários demes. Bom, e os números de demes podiam variar por trítia, e os demes também não necessariamente eram contíguos, né? Então não era como se fosse assim, o sul,
Aí isso forma uma tríade. O oeste, sei lá, então todo mundo grudadinho um no outro. O autor até coloca aqui: um sistema mais artificial que o de Clístenes pode ser impossível para a inteligência humana inventar, né? Porque é um negócio bem louco. Você podia pegar um demi daqui, um demi lá do outro lado e jogar numa mesma tríade, né? Tribos diferentes, era meio randômico, né? Aleatório, como a gente fala. Então havia na Ática, com um pouquinho mais de detalhe dessa divisão, tinha 3 tipos de demes. O da cidade de Atenas, ali, a capital. Aqui é Atenas, Atenas mesmo, a cidade. Atenas e os subúrbios, né? Esse era um. Tinha os demes do litoral e os demes do interior. Agora vai ficar um pouquinho complicada a coisa, mas acho que vai dar. Então tem 3 tipos de região, assim, né? Então, sei lá, tem um deme tal. Ah, esse deme é do litoral. Ou não, tem um outro deme, esse deme é da cidade de Atenas. E tem um outro deme que é do interior. Então, são 3 jeitos de classificar os demes. Então, cada uma das 10 tribos possuía demes de cada um desses 3 tipos. Então, a tribo 1 tem demes do litoral, tem demes da cidade de Atenas e tem demes do interior. A tribo 2 a mesma coisa, a tribo 3 a mesma coisa. Cada uma tem demes desses três locais, né? E um conjunto de demes do mesmo tipo dentro de uma tribo formava uma trítia. Porém, esses não tinham existência corporativa, não tinham uma função própria. Então, basicamente, você imagina assim, tem 10 tribos. A tribo 1, as trítias, então, são por região. Então, dentro da tribo 1, tem a trítia da cidade, tem a trítia do interior, tem a trítia do litoral. Na tribo 2, a mesma coisa, tem uma trítia só com demes da cidade, outra trítia só com demes do interior e outra trítia só com demes do litoral. Então, quer dizer, cada tribo tem litoral, interior e cidade. Litoral, interior e cidade. Então, é basicamente isso. E ali dentro de cada trítia estão misturados ali nas várias trítias os 174 demes. Aí, se tem deme grande, essa trítia tem menos demes. Então, aí, sei lá, acho que a gente nem tem informação nos detalhes a respeito disso. Então, o demes não acabou totalmente com o parentesco na tribo, pois a participação no demes era hereditária, de maneira que as pessoas pertenciam ao deme no qual seus antepassados habitavam durante a reforma de Clístenes. Então, isso aqui é para mostrar que, na verdade, a relação de parentesco não acabou totalmente. O parentesco, o sangue ainda era muito importante em Atenas, mesmo depois com o surgimento da democracia. Contudo, ele vai citar o Grote, que é um historiador do direito, e ele vai falar: mesmo antes da redescoberta da Constituição de Atenas, o Grote conseguiu adivinhar que o motivo da mudança foi garantir o acesso à cidadania para um grupo de residentes livres da Ática que não eram de descendência ateniense pura e que, portanto, não poderiam ser admitidos à cidadania sem um choque ao sentimento religioso dos atenienses, enquanto a cidadania dependesse da participação no clã, uma instituição religiosa. Então, basicamente assim, você tinha Atenas, né, a Ática. Para você ser cidadão, você tinha que participar do clã. E para você participar do clã, era um negócio religioso. Então, se você não era de descendência ateniense pura, que a gente vai ver depois quem são esses caras, quer dizer, você não pode ser cidadão, você tem que entrar no clã, mas você não é da mesma religião dos caras. E você também não pode forçar essa galera a entrar no clã, senão você meio que destrói a religião dos caras. Então, por isso, Clístenes ele dá essa volta ali no clã, ele tira o clã, ele não acaba com o clã, mas ele tira ele como princípio da cidadania, para continuar ali os caras com a religião, né, cada clã com a sua religião de boa, mas ao mesmo tempo conseguir botar os caras que não são atenienses puros na cidadania. Então ele dá essa volta ali no clã, dá esse chapéu no clã, que continua existindo, mas não como requisito da cidadania. E para isso ele tem que criar um outro princípio, que vai ser o princípio da democracia, o princípio para a cidadania, que eu precisava ver quem é esse cara, mas ele diz assim: nas palavras de um jurista moderno, a cidade-estado grega não era concebida como um agregado de indivíduos, mas consistia de aglomerados, né, clusters, ele chama em inglês, de kinsmen é aparentados, né, de homens, né,
fortemente unidos por um laço comum, por interesses comuns e uma religião comum. As primeiras eras podem ser caracterizadas como as épocas da federação, a federação de parentes. Atenas, após a reforma de Clístenes, não era mais uma federação de parentes. Então, quer dizer, a questão a da cidade-estado não é só um monte de indivíduos assim que você vai juntando, um bolo de indivíduos assim, tipo, somando um com um com um com um. Elas é como se você tivesse vários grupos menores que formam o grupo, que é a cidade. Então, a cidade-estado grega não é só um aglomerado de indivíduos. Então, ele não podia simplesmente colocar as pessoas novas dentro da, da vida pública, né, da cidadania, mas ele tinha que construir um novo grupo para que elas têm que estar nesse grupo e esse grupo tem que participar da vida pública, né? Então, basicamente isso. Então, quem era esse grupo de cidadãos livres que não eram atenienses puros? Se vocês lembram, quando nas reformas de Solon, uma das coisas que a gente fala é que ele trouxe para Atenas, ele foi um dos caras que, em geral, a cidade-estado, as várias cidades-estados, elas eram muito fechadas, então você tinha que estrangeiros não podiam fazer parte do culto da cidade, eles não tinham direitos na cidade, mas Solon foi um dos caras que chegou em Atenas e falou: olha, se você vier fazer você é tipo um técnico, né, um artesão, alguém que vai desenvolver uma atividade industrial, por assim dizer, você pode vir para Atenas, é tranquilo. Então, com a tirania esses são os caras que não eram atenienses puros, porque eles vinham de outras cidades. Com a tirania de Pisístrato, o número deles aumentou, né? E eu fiquei pensando, o que isso quer dizer, que o número deles aumentou? Provavelmente Clístenes, Pisístrato, então, foi chamando mais gente, aumentou essa imigração. E ele realmente queria mostrar para a Grécia inteira que ele era o cara mais da hora, né? Então, acho que ele foi chamando mais e mais gente de fora da Grécia, né? Mas o texto só diz que o número deles aumentou durante a tirania de Pisístrato. Então, esses artesãos apoiavam a tirania por medo de perderem seus benefícios, né? Como o Pisístrato chamou eles apoiavam o Pisístrato, né? Então apoiavam a tirania. Tendo ocorrido exatamente isso, né? A perda dos seus benefícios no arcontado de Zágoras, né? Foi a primeira coisa que Zágoras fez, foi trocar a lista de cidadãos, como a gente falou no começo do vídeo. Por isso, os cidadãos passaram a ser chamados pelo nome do demos, pois o nome da família poderia mostrar a origem estrangeira. Então você não tem mais o seu sobrenome, porque com o seu sobrenome o pessoal poderia saber que você era um estrangeiro. Então agora você consegue pegar essas pessoas de origem estrangeira e botar elas dentro da cidade de Atenas, né, como cidadãos. Então isso explica o porquê da remoção do genus, mas por que o caráter tão artificial da nova reforma? Que a gente falou que era bem artificial mesmo, né? Bem juntar pedaços de regiões diferentes da Ática, né, numa fratria, e você misturar exatamente assim um pedaço de litoral com um pedaço da cidade, com um pedaço do interior, né? Então, a primeira ideia que a gente pode ter é daquelas 3 facções que tinham lá na época de quando Pisístrato começou a tentar virar tirano, né? Que era a planície, a costa e a colina. Essa explicação não é convincente, que a gente não tem evidência de que esse conflito, esses 3 grupos, chegou à era de Clístenes, né? Eu coloquei aqui, lembrar que a tirania de Pisístrato distribuiu as terras e que ela foi uma mudança profunda e estável, né? Então a gente não pode assumir que era a mesma coisa de antes, né? Então, além disso, a divisão das antigas facções e a dos demes não coincidem. Quer dizer, desculpa, acho que eu não estou explicando direito. A ideia seria, bom, ele pegou planície, costa e colina, né? Que eram os 3 grupos da época antes de Pisístrato, né? E aí ele dividiu os 3 em pedaços, né? Então colocou em uma tribo planície, costa e colina, planície, costa e colina. Teria feito isso para dividir elas, né? Mas o problema é que a nova divisão dos demes não corresponde com a antiga divisão. Então, por exemplo, a cidade de Atenas era uma pequena parte do Pedion, que era a planície, né? E os arredores de Maratona,
que eram da Diacria, que era a colina, estava dividida entre os demes do mar e do interior. Então, quer dizer, tem pedaços ali que Atenas, que é uma das partes, era só uma parte da planície, e a Diacria, que era a colina, agora ela está dividida entre dois demes. Então, quer dizer, ela não corresponde exatamente ao que era antes. Então, é mais provável que o objetivo fosse limitar a influência das velhas famílias eupátridas, que eram os nobres, né? Independente do poder local de uma família, ela só controlaria 1/3 dos votos em uma tribo. Então, ainda que você tivesse, quer dizer, só tem 1/3 dos votos, você não tem maioria. Então, você não consegue dominar ali uma tribo. Os novos cidadãos eram apoiadores de Clístenes, pois tiveram sua participação na política garantida por ele. E por estarem na cidade onde o voto era realizado, sua influência era superior. Clístenes garantiu que esses seus apoiadores estivessem cada um em uma das tribos. Então, quer dizer, tem o Clístenes também tentando garantir o dele ali. Porque até o Ortega y Gasset fala disso, né? Que na antiguidade o voto era realizado na cidade. Então, você tinha que ir do interior para a cidade. Então, o pessoal que está no interior não ia votar tanto. Então, ele já garantiu que os caras que estão na cidade, que é onde o voto conta mais, vão ser apoiadores dele, porque ele garantiu os direitos desses caras, né? Então, eles gostam do Clístenes agora, né? Lembra que Iságoras tirou o voto desses caras, porque eles eram apoiadores do Pisístrato. Vamos lá, desde o começo. Eles chegam, essa nova classe de cidadãos de origem estrangeira, eles conseguem benefícios por causa de Pisístrato. Iságoras sobe ao poder depois de Pisístrato, tira o voto, os direitos, na verdade o voto não vai, os benefícios dessas pessoas, e Clístenes fala, olha, esses caras estão na cidade, eles vão votar mais do que o pessoal do interior. Então, se eu apoiar esses caras, essa galera que tem o voto mais importante, porque eles estando na cidade, eles votam mais, eu apoio eles, eles me apoiam, e o Clístenes coloca eles em todas as tribos. Em todas as tribos tem a galera da cidade. Então, é como se na prática, apesar de que ele só teria 1/3 dos votos, em total de pessoas, esse 1/3 que ele tem é a galera que mais aparece para votar porque já está na cidade. Então ele consegue também pegar a melhor parte para ele. Foi bem assim, esperto. Galera, pro vídeo de hoje vai ser só isso. No próximo vídeo a gente vai continuar com as reformas de Clístenes, né? O que faltou, que foi o conselho e o ostracismo. Junto com esse vídeo vai ter também a reforma do exército, que a gente vai ver algumas reformas que não foram feitas por Clístenes, mas são continuidades da reforma dele. São meio que... são isso mesmo, são continuidades que vieram bem depois. E depois vai ter um terceiro vídeo, que aí já é mais a política mesmo, a aliança de Clístenes e depois de Pisístrato com os persas. Pisístrato não, né? De Hípias com os persas. Então... vão ter mais 2 vídeos, mas por enquanto, por esse vídeo é só. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Pode curtir, comentar, se você quiser se inscrever, valeu!